Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é a lição 123, amargura. É uma citação de Paulo em Hebreus, capítulo 12, o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferece-nos-á a solução. Há sombras? Lembremo-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do e para que os nossos e assim agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos às 4 horas da tarde para esse estudo de reflexão, mas sem perder a graça, o humor e a boa vontade. Que esse sentimento de gratidão possa ecoar para todos os cantos do planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse primeiro momento que a gente vai fazer é, na verdade, uma homenagem a Allan Kardec, que foi aniversário dele no sábado. A gente faz esse movimento a gente fez com crianças na evangelização. Eu achei muito legal essa iniciativa dos jovens da cidade e falei, por que não fazer no Alegria de Florescer? Então, tá bom? Então, como a gente falou das regrinhas, vou fazer a pergunta, falo valendo, abre o microfone e responde. Aí, depois que acabar o quiz, a gente volta para perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui, que eu não... Compartilhar, achei. Vamos lá. Esse aqui é o nosso joguinho. Ô, Tati, não se preocupa não, que você está aparecendo aqui na tela, tá? E para você ver as outras pessoas, é só deslizar, né, o teu visor que você vê quem está à direita. Eu não consegui, não. Mas tá bom, vamos lá. Então, esse é o nosso quiz. Primeira pergunta. Não estou ouvindo. Vou picotar aqui, eu fiquei sem ouvir. Não ouvi pergunta Não, eu nenhuma. vou começar agora. Em qual cidade nasceu Allan Kardec? Lyon! Lyon. 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 Muito Lyon. bem!
Eu colei. Olha, e todo mundo na quinta série. Só que é mais fácil eu ler do que eu ficar procurando para compartilhar, hein, gente? Eu vou ficar penando aqui com as... Tá bom, então lê, que dá tempo da gente ser mais rápido. Pois é, Cláudio falou tudo. Eu acho que eu vou fazer isso. Em vez de compartilhar as perguntas, eu vou ler, tá bom? Aí você nem disse valendo, todo mundo já respondeu e eu estava de microfone fechado. Eu acho que vocês são Então bem avisa ela, lerdos. ela abre a bica e não fecha. Avisa ela aí, filho, que eu tô na reunião. Então, vou ler que fica mais fácil. Qual é o verdadeiro nome? Mas, ó, antes de vocês responderem, tem 4 opções, tá? Espero valendo. Qual o verdadeiro nome de Allan Kardec? Hippolyte Léon Kardec, Alain Rivail Kardec, Alain Hippolyte Kardec ou Hippolyte Léon Denisard Rivail? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Essa. É a letra D. A letra D de avião. Muito bem. É de idade. Qual a data de nascimento de Allan Kardec? A. 6 de outubro. B. Mas eu tô falando as opções, gente. De novo, hein? Qual a data de nascimento de Allan Kardec? A. 6 de outubro de 1805. B. 3 de outubro de 1804. B. C. 6 de outubro de 1804. D. 3 de outubro de 1805. Valendo! D. D. D de dado. B de bola. É, B de bola. Gente, é B de bola! Eita. Bem de bola. Ó, o Marcos Celeno tá ganhando, hein? Não Esse tá, povo não. nasceu tudo prematuro. Olha, pelas minhas contas, quem está ganhando sou eu. Vamos Eu lá. respondi tudo também. Eu estou de prova. Ó, Só faltou falar, a próxima. Quando Denisard Rivail nasceu, quem era o imperador da França? Napoleão. Napoleão Bonaparte. Napoleão III. B. C. Napoleão Bonaparte. Ou D. C. Carlos Magno. C. Napoleão Bonaparte. Isso. Vamos lá. Eu errei, tá, gente? Eu tinha colocado Luís XV, super por dentro da história. Quem foi a esposa de Allan Kardec? Amélie Boudet. Amélie Gabrielle Boudet. Mas eu nem dei as opções. E dizem que é Beleza, ela que está no acertaram, túmulo do acertaram. Allan Kardec, não ele. Acertaram. É Amélie Gabrielle Amélie Boudet. Boudet. Vamos lá, esperem eu dar as opções. Quantos filhos Allan Kardec e Amélie Gabrielle tiveram? A. 1. B. 2. C. 3. Ou D. Nenhum? Nenhum. B de dado. D. Nenhum? Isso. Vamos lá agora, hein? Dado. O propagador da doutrina espírita, desde jovem, mostrou inclinação para os estudos. Kardec foi A. Educador, escritor e tradutor, geneticista, educador e letrista. C. Jornalista, comentarista e escritor. Ou D. Advogado, comentarista e tradutor. Ele foi educador. B. Eu acho que é B. Tradutor. É uma opção só que ele fala que é educador e tradutor, porque isso ele foi. Cada opção tem 3 coisas que ele foi. Eu acho que é B.
Eu vou na que tem educador e tradutor. Eu vou no A. Eu vou no A. Vou no B, hein? Igual o Tá, programa do então o certo é o A. Passo. Errei. E qual é a... Lê aí. Educador, escritor e tradutor. Ah, acertei de novo. Denizar Rivail concluiu seus estudos em qual cidade? A. Zurique. Verdun. B. Genebra. C. Yverdon. Ou D. Zurique. C, Verdun. Casa. C. De novo, qual que vocês falaram? C, de Verdun. casa. C. C, C de C de cabeça. coração. E Verdun. A resposta certa é C. Isso. Yverdon. Aí, ganhou. Qual a idade que Allan Kardec, quando começou a estudar o magnetismo? Quantos anos ele tinha? A. 25 anos. B. 50 anos. C. 19 anos. Ou D. 22 anos. Eu vou chutar 50. É B. Não, é C. Eu sei que o espiritismo tinha 55. Então, 50, o magnetismo 50. acho 50. Eu vou chutar 50. 50. Eu acho que é B. 25, mas eu não sei não, tô chutando. É B. É B. 50 50 B. anos. Ah, 50 anos. acertei de novo. Por enquanto, acertei todas, hein? Tu tá chutando bem, hein, Marco? É o mais plausível. Ele antes se dedicou à matemática, à física, a letras e a um monte de coisa. Vai lá. Falo nada não, hein? Mas tem gabarito no chat, hein? Ah lá, hein? A próxima. Vamos, pessoal, responde aí. Ó, Allan Kardec. Não, eu tô falando o restante da turma, porque eles estão todos quietinhos. Vamos ouvir. Dá para Vocês podem competir. continuar, que vocês estão na frente. Marco Celeno, Marisa e Raquel estão ganhando o brinde já, hein? Eles são muito levados. Só quando eu penso de destravar o microfone, você já está na outra. Não, ô, dona Eliane, deixa o microfone aberto, querida. Pode deixar, na hora da pergunta você fecha. Agora na brincadeira, deixa aberto. Mas Luciano está respondendo tudo certo também. Você É que não eu tá não vendo? estou conseguindo olhar o chat. É porque é mais rápido, ele está dando uma de esperto. Ó, vamos ver essa daqui, hein? Allan Kardec ouviu falar a primeira vez das mesas girantes por meio do seu amigo. A. Sr. Carlotti. B. Sr. Fortier. C. Sr. Partier. Ou D. Sr. Baldin. B de bola. Eu acho que é o D. Valdir. Estou entre a C e a D. B de bola. Agora eu fiquei na dúvida. Então, o Carlão, o Fortier ou o Baldinho? Um dos três. Eu acho que é D. Eu acho que é D. Acho que é B, tô chutando. Vocês estão entre a C e a D, né? B Não, de B. bola. B de Vamos bola. entre a B, entre a B de bola e a D de dado. Eu vou no D de dado. B de bola. Você sabe que essa pergunta me conforta, né? Porque é sinal de que eu não tô tão mal, porque eu coloquei D, mas é B. É B de bola. É B de bola, é Fortier. Eu achei que era Baldin. Eu, Luciano, Marco Celeno e a Raquel. Trata de fazer muita empada. Ó, Opa, eu já tô vocês que falaram que o brinde era empada, porque eu não contei ainda o que é o brinde. O brinde de espírito é trabalho, tô te avisando. Não, o brinde de espírito é comida. Não é não. E Agora vamos lá, hein? Já tô até sentindo um gostinho na empada de frango. Ah, vai vendo. Allan Kardec organizou os ensinamentos recebidos dos A. Aspirantes, B. Militantes, C. Espíritos ou D. Brigadeiros. Espírito? Olha só, eu queria dizer... Essa é brinde, né? Para qualquer um acertar. Eu queria dizer, porque eu tô com vontade, mas acho que é dos espíritos.
Espírito. Essa foi Quem disse aí? Se era brigadeiro ou era espírito? Ficou tudo no ar, né? Espírito. Brigadeiro ficou no ar. Luciano escreveu espírito. Certa resposta, os espíritos. É o espírito. É espírito, sei lá. Se é alguma coisa. Vamos lá. Próxima. Rapaz, depois- Qual foi a primeira das 5 obras básicas da doutrina espírita publicada por Allan Kardec no ano de 1857? Dos espíritos. Livro dos Espíritos. Muito Tá muito bem. famoso. Então eu já vou lançar a braba. O livro dos espíritos. Muito bem. Quem está praticando caridade hoje? Muito bem. Ô, Tati, Vamos lá, e nível a Nutella, próxima, hein? cara. Tem que avançar esse nível aí que tá muito fácil pra gente. Lembrando que isso é uma brincadeira para a gente homenagear Kardec e a mocidade, hein? Que isso aqui é um quiz da mocidade. Vamos lá. Qual a missão de Kardec? Falar de Moisés, codificar o espiritismo, escrever livros espíritas ou explicar a ciência dos espíritos? Luciano, vale não. Letra B? Isso. Bem de Muito bola. bem, todo mundo de parabéns. Agora essa, hein? Vamos ver se está todo mundo estudando. No Livro dos Espíritos, do que se trata a questão 919? Conhece-te a ti mesmo. Isso eu tentei lembrar. Afeição dos espíritos por certas pessoas, retorno à vida corporal, conhecimento do futuro ou conhecer a ti mesmo? Conhecer a ti mesmo. Letra D. Isso, tá muito junto lá. Raquel, você viu o quiz, hein? A minha preferida é essa pergunta. Eita, Luciano. Luciano, é a D, Luciano, não é a C. Errou. 1859. Kardec publicou também a Revista dos Espíritos, a Revista Nacional dos Espíritos, a Revista dos Médiuns ou a Revista Espírita? Sei não. Revista Espírita. De dado. Revista Revista Espírita. Isso, Aê, muito bem. Agora essa, hein? Vai lá, dona Eliane, vamos ver. Qual é o lema do Espiritismo? Perdão e gratidão. B. Fora da caridade não há salvação. C. Amai a si ou viva a vida? De bola. B. Muito bem. Fora da caridade não há salvação. Das 5 obras básicas do Espiritismo, qual o nome do último livro classificado por Kardec? Só inferno. Não? A. O Livro dos Espíritos. B. A Gênese. C. O Evangelho segundo o Espiritismo ou o Céu e Inferno? Céu e Inferno. Céu e Inferno. Qual mais pergunta? Céu e Inferno. Quem mais falaram? Falaram o Gênesis, você lembra? Foi ou não? Eu falei só Todo inferno. mundo acha Céu e Inferno? É. Eu acho que é a Gênese. Maria Raquel, acho que é a Gênese. Mais alguma opção? É a Gênese. É a Gênese. Agora eu lembrei do Haroldo. É a Gênese. Eu acho que é a Céu Eu sou dúvida também, mas chutei É a o Céu e Gênese. Inferno. Foi Não, a Gênese. Sim, a Gênese. É. Lembrei dele. Agora essa. Vamos ver se vocês também vão cair na pegadinha ou não, porque eu caí. De quem é a frase nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar? Tal é a lei, escrita no túmulo do Kardec.
Camila, Camila, é contigo mesmo. Camila. Marion. Pronto, ponto para Camila. Qual Uhul! que é a resposta? Camila Marion. Gente, não sei te dizer não, porque não é essa a resposta que tá aqui. Eu ia dar as opções para vocês. Então, as dá. opções que todo mundo errou. Até Todo agora, mundo acha que é Kardec. Errou todo mundo! Não, todo mundo acha que é Camila Marion. Vou dar as opções e falar qual que falaram que é aqui. Allan Kardec, B, Camponês do Sul da França, C, Leon Denis ou Sociedade Espírita. Era Allan Kardec. Eu, Tatiana, quando fiz o quiz de manhã, coloquei Allan Kardec. Tá errado. É Camponeses do Sul da França. Nunca vi isso. Desencarnado, não Essa sabia. frase é dedicada a Camille Flammarion. Isso tem que falar. Eu aprendi. No discurso dele, na despedida dele, lá na hora dos funerais. É o Camille Flammarion. Pois então, no tal do quiz está marcado Camponeses do Sul da França. O quiz está lá. Vai ver que Camille Flammarion era do sul da França, olha. Já viu Mas ele não era a genealógica do camponês, cara? Já Ele não achamos era uma questão para averiguar, tá vendo? Ó, Muito tem que bom. averiguar também a da questão do imperador, porque eu acho que aquilo lá também está errado. Já que quando o Kardec estava codificando a doutrina espírita, ele é contemporâneo de Bonaparte. Não Pois é, Bonaparte. E quando ele não Bonaparte que é o imperador da época. Não era Napoleão III, não, é Bonaparte. A resposta certa lá é Bonaparte. Napoleão Bonaparte. É Bonaparte que tá lá. História mesmo. Eu também estou muito mal da história. Ah lá, vamos lá. História. Essa também Camila vai acertar, hein, Camila? Olha lá. Aos 64 anos, morre Allan Kardec. Qual o nome do cemitério onde está o túmulo de Allan Kardec? Panteão, Père Lachaise, Montparnasse ou Batignolles? Tá no Père Lachaise, mas olha, eu vou contar uma Muito coisa bem, pra Camila. vocês, que falam aqui na França, que quando houve a reforma, que eles jogaram os ossos nas catacumbas de Paris, debaixo da fundação que gerou calcário para construir a cidade, o corpo dele foi perdido. Dizem que não é ele que está lá. Quem está lá é só a esposa dele. Isso foi história dos franceses aqui para mim. Agora a gente nunca vai conseguir provar se é verdade ou se não é. Bom, ele não está lá mesmo, de jeito nenhum, né? Não, só o corpo físico que foi enterrado. Mas não foi. Eles falam que não foi, que foi perdido na reforma dos cemitérios. Uma confusão danada aqui. Parece até o Brasil que perde os corpos por aí, né? Ué, Maria, sabe o que eles fizeram na Revolução Francesa, né? Eles pegaram a galera toda, saquearam o cemitério que estavam os reis da França, sumiram com os corpos, com tudo de revolta. Então tem muito cemitério que é só o nome do rei, mas ele, na verdade, o corpo dele sumiu. Não tá lá, não. Nada muito diferente daqui. Como quem estava anotando aí, quem que ganhou então? Foi o Marcos Helena, a Marisa, a Maria Raquel ou o Luciano? Empate. O Luciano perdeu, porque ele já errou uma aí. Entendeu? Empate, eu, Maria Raquel e o Marcos Helena. Pode fazer um empadão que a gente fica feliz. Parabéns, vocês ganharam um pacote de bônus hora! Eu vou precisar! Tem efeito botox? Parabéns! Vou gastar o meu todinho lá. Vou gastar o meu todinho para sair do umbral mais rápido. Pegar um atalho para sair do umbral. Será que Bem que a Josi falou, bônus hora é para trabalhar, minha gente. Bem que a Josi falou. Não, o pessoal não constrói a casa lá com bônus hora. Eu vou pegar um Uber lá para me atravessar o umbral rapidinho. Eu pago o meu bônus hora. Eu tenho um pacote de bônus horas aí. Prometo que nosso primeiro encontro da Alegria de Fornecer, eu combino com o Demilson e faço empada para todo mundo.
Por favor, alguma que não seja de frango, que eu não como frango. Ai, ai, ai. Olha lá, você vai sozinho, Marcos Heleno, porque a Marisa vai para Júpiter. Se eu conseguir atravessar do umbral e ser recolhido lá nos hospitais, para mim já está de bom tamanho, já estou satisfeito. A empada de palmito é maravilhosa. Estou pensando pequeno não, Marisa, que você ainda tem Raquel, realidade. Eu e o Demilson agora aqui em Caraguá, nós fizemos um novo sabor que chama brócolis com queijo. Isso deve ser muito Tudo bom. que eu vou gostar. Tá dando muito certo, eu vou levar para Ilha Grande, tá? Maravilha. Agora vamos aqui, ó. Aí sim, hein? Vamos deixar a empada para a hora do Você fica recreio. aí falando, né, de empada, só porque eu não tenho acesso a essas coisas, Gente, tá? nós temos aqui na ilha um médico de transporte, é o Luciano. Pode contar comigo, Luciano e Fátima. São excelentes médios de transporte. Isso. Ó, agora que a gente já relaxou, já brincou de quiz, que foi legal, fez a homenagem a Kardec, viu como é que é uma maneira de ensinar para as pessoas da mocidade que estão começando. Agora eu vou fazer as perguntas de verdade. Mas em vez de apontar, eu vou fazer a pergunta e quem se sentir confortável, aí responde. Mas, por favor, alguém se sinta confortável e responda, porque eu não vou saber responder. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Uma pessoa em tratamento com síndrome do pânico, ela pode ser passista? Vamos lá, a recomendação é que não. Quem estuda a glândula pineal, né, que estuda as sinapses cerebrais, diz que qualquer remédio, até um remedinho para dormir, um calmante, já interfere muito na mediunidade, então o passe não é recomendado. É claro que há situações que você pode simplesmente fazer o apoio à distância e deixar que um passista em melhores condições faça isso. Quem tem síndrome do pânico, obrigatoriamente tem que estar tomando remédio. E normalmente são remédios tarja preta. Então, para todo mundo, né, que o estudo é bem profundo sobre isso. Então, não se deve participar de uma reunião mediúnica aquele que toma remédios direcionados para o trato cerebral. Obrigado, Zé Luiz. Enquanto alguém mais quiser falar, por favor, me avisa. Eu achei interessante essa pergunta, porque às vezes a pessoa está na casa espírita e ela não comenta que ela tem essa síndrome do pânico, e aí, né, como proceder, como é que vai saber? Então, era interessante dar essa informação para as pessoas, porque aí ela vai poder saber que não é aconselhável, porque eu imagino que não é todo mundo que sai falando, ainda mais depressão, síndrome do pânico, são coisas que as pessoas geralmente não gostam de falar que tem, né? Tem vergonha. Então, eu achei importante essa pergunta por isso, embora eu também tivesse dúvida, eu fiquei na dúvida porque sempre falam que estar trabalhando é sempre importante, mas não pensei nesse quesito que você falou do remédio, né? Eu achei interessante. Oi? Eu levantei o dedo, hein? Só o Marcos falar e depois você fala, Marisa. Vai. Eu concordo com o Zé Luiz falou, mas eu gostaria de fazer um adendozinho. Assistindo às palestras do Dr. Sérgio Felipe, ele fala de muitas questões. Eu não me lembro de uma que ele tenha falado especificamente da síndrome do pânico, mas ele fala de muitas questões quando as pessoas chegam lá com alguns problemas assim. Ele faz a parte clínica, faz um diagnóstico, né? Entra com uma medicação e logo assim, quando ele consegue estabilizar a pessoa, ele traz a pessoa, quando ele detecta que o problema é mediúnico, logo assim que a pessoa está estabilizada, ele traz a pessoa para o trabalho mediúnico. E com isso, a grande maioria das vezes, a pessoa se livra até da medicação quando não diminui bastante a medicação. Agora, o caso específico que o Zé falou, eu concordo com ele. Você está ali com a síndrome do pânico, ela não está estabilizada, você depende daquela medicação, então acho melhor não trabalhar, não. Eu concordo com o que o Zé falou. Posso falar? Vai, Marisa.
Com todo respeito a esse doutor, Sérgio Felipe, gosto dele, mas quem ontem assistiu o estudo do Miramês, entendeu? E ouviu mais tarde, está lá no YouTube, com a graça de Deus e do Luciano, sabe que usar a mediunidade assim, desse jeito, é sempre muito perigoso, e você pode usar a sua mediunidade cuidando da biblioteca, da livraria, da vassoura, da cozinha, sem usar, principalmente quando a pessoa está usando. E se ela saiu da medicação, não significa que ela esteja curada. Então, desculpa, com todo respeito a esse médico, ele está indo contra as determinações de Kardec, até mesmo porque não é uma questão de concordar ou não com o Zé Luiz. Isso está no livro dos médiuns. Entendeu? Eu não sei se está o item e a página, mas está lá. A pessoa está usando. Então, é leviano fazer isso. Desculpa, com todo respeito ao médium, mas isso é muito precipitado. Você pode usar a sua mediunidade cuidando da livraria, da biblioteca. Se você está em tratamento, mesmo que tenha parado o remédio, não significa que você está curado. Esse processo, a gente sabe que é um processo tanto físico quanto espiritual, porque atrás de toda moléstia de trato psicológico tem uma obsessão. Marisa? Não é a Marisa. Aqui, não é, eu acho que eu me expressei mal. Quando ele fala isso, ele diz que ele começa a tratar a pessoa, mas ele detecta que a situação que está se refletindo como uma doença, na realidade, é de fundo espiritual. Então, ele usa a medicação para estabilizar a pessoa está estabilizada, aí ele parte para o tratamento mediúnico e bota a pessoa para trabalhar, porque realmente ela não tem uma doença, ela tem um processo obsessivo atrapalhando ela. Mas aí ele tem que esclarecer no que... Desculpa, Marco, mas ele tem que esclarecer em que ele põe a pessoa para trabalhar, porque se ele põe a pessoa para trabalhar numa reunião mediúnica, ele está errado. Não, aí eu estou simplificando, eu estou falando o que eu vi, mas se você olhar as palestras dele, você vai ver como é que ele fala com propriedade. O cara ele pode falar com propriedade, Marisa. Eu estou falando do que eu entendi, que pode ser meia boca, porque o meu entendimento é meia boca em relação à explicação dele. Mas eu estou tentando aqui mostrar porque o que ele fala é um direcionamento que o que dá para entender é isso. Se o processo, tá? Que a pessoa está passando reflete sintomatologia clínica, mas na realidade é mediúnico, você resolveu aquele processo mediúnico, acabou a sintomatologia clínica. O cara não tinha doença. Exatamente isso, Marco. Aí ele vai trabalhar a mediunidade. É isso que eu estou querendo dizer. Mas é isso que ele detecta. Entendeu? Então, toda enfermeira, não estou falando nada que quem trabalha mediunicamente não saiba, que toda doença de trato psicológico tem um fundo obsessivo. O Kardec expõe isso no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médios. O Miramês falou isso para a gente ontem. Então, com todo respeito ao meu irmão Sérgio Felipe, se ele põe uma pessoa que está saindo de um tratamento psicológico para trabalhar mediunicamente, ele está sendo precipitado. Desculpa, mas não é uma opinião. É o que a gente vê, porque tem um processo obsessivo. Ele trabalhou essa pessoa, a gente vê. Eu estou falando alguma doideira, o Luciano, o Zé Luiz, seu Dalto. Se a gente sabe que a pessoa chega lá com depressão, com síndrome do pânico, com outras enfermidades, que a gente entra lá com o nome da pessoa na reunião mediúnica, o pau come. Porque às vezes às vezes não mudar. A gente porque no Miramês ontem ele falou, não se dialoga, não se resolve o problema de obsessão com uma reunião, com 2 reuniões. E, às vezes, por exemplo, a pessoa que vai no ano e vai uma vez, não vai mais. Estou falando alguma besteira, então a gente não, né? A coisa tem que ser muito. Posso falar da minha experiência dentro do CELD? Pode, Nádia. Dentro do CELD, Altino não permitia. Experiência do CELD. Altino não permitia. Qualquer tipo de alteração. Não era nem... Mesmo que fosse momentânea, se a pessoa chegasse para o trabalho e tivesse, que ele sentisse que estava no nível vibratório, que não era a rotação normal, ele
botava para outro serviço. Botava dentro do salão para indicar cadeira, botava para qualquer coisa. Não deixava trabalhar. Só isso. O que eu queria até colocar antes disso é que é o seguinte, né? Aí a gente não vai chegar para a pessoa e vai falar assim, porque às vezes a pessoa quer trabalhar mediunicamente. Tem muita gente que assim, admira o trabalho mediúnico, tem gente que inveja o trabalho mediúnico. Eu sempre digo, eu sou muito grata por estar possibilitando, ter a possibilidade de resolver as minhas encrencas do passado através da mediunidade. Mas, se assim hoje falasse assim, Marisa, você quer outra forma? Entendeu? Às vezes eu tenho vontade, eu sou tentada a dizer, olha, eu te dou, pode ficar com a minha mediunidade. Porque é brabo, tá? É difícil quem a gente é, entendeu? Mas o estudo liberta, né? O estudo liberta a gente. Então, a gente tem que saber uma coisa. Não vai chegar para a pessoa e falar assim, não, você não pode porque você tem isso. Não, é com todo aquele carinho que o estudo nos possibilita, o conhecimento e também o estudo do Evangelho nos possibilita chegar para a pessoa e oferecer para ela outra atividade que não seja mediúnica, explicando com carinho, não colocando a sua doença como empecilho, porque a pessoa já está doente, gente. Colocar esse peso nela seria falta de caridade. Não, eu vou te oferecer outro serviço no momento. No momento, nós estamos com todos os nossos grupos mediúnicos lotados. Não abriu ainda um grupo. Usar de delicadeza e não colocar mais esse peso, né, nessa pessoa que já está carregando o peso de estar doente, entendeu? Com muito carinho, mas não. E isso é uma informação que a gente tem que botar um cartaz no centro e dizer assim, olha, quem tem isso não pode, quem tem... Isso é falta de caridade, falta de taco, tacanhez, brutalidade da alma. A gente tem que colocar isso com delicadeza, oferecer outras coisas sem oferecer a mediunidade. E se a pessoa insistir, a gente vai dar aquela desculpa caridosa. Não, meu amigo, nesse momento nossos grupos estão lotados, nós não abrimos estudo para mediunidade, mas te convidamos a estudar sempre. Então, é assim, olha, comendo o mingau quente pelas beiras, porque a gente sabe que tem sempre um processo obsessivo, às vezes muito violento. E o Miramento diz isso para a gente, o Livro dos Médiuns diz isso para a gente. Quem quiser falar, pode falar. Só uma parte aqui para ilustrar de uma forma mais simples, porque algumas pessoas do nosso grupo aqui não entendem totalmente como é que funciona o processo reencarnatório. A maioria de nós sabe perfeitamente que a mediunidade é biológica, ela é orgânica. Quando a pessoa está saudável, ela oferece uma plataforma orgânica para a comunicabilidade. Qualquer disfunção, sobretudo a neurológica, que provoca distúrbios, fatalmente vai provocar algum tipo de comunicação. Isso quando chegar a ver de fato. Eu tenho uma experiência, não vou contar, que seria falta de caridade, mas quando eu percebi que algo estava por acontecer, eu perdi até o equilíbrio. Uma pessoa chegou a casa com a mediunidade já eclodida, sem afinidade com a casa, sem o estudo necessário, com algum distúrbio sim, ela foi convidada no momento seguinte a ir para a mesa. Isso não, exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, a partir desse princípio, dessa informação que ela é oficial, que ela é espiritual, que ela veio para lá no Livro dos Espíritos, também, se não me falha a memória, a mediunidade ela é orgânica, ela não é algo externo que venha para nós. Somos nós que produzimos através das nossas células. Então, qualquer distúrbio que haja no campo neurológico, é evidente, a gente não precisa ser médico, especialista na área da medicina para entender isso. Essa é uma questão de bom senso. Não se deve conduzir um medianeiro com seus distúrbios, né, inclusive até a própria gravidez, como já foi colocado, né, aqui na casa nós temos casos de companheiras nossas, é isso aí, Matheus, que estavam grávidas e aí ficaram um pouco inseguras em, será que eu posso, será que eu devo, será que eu não devo? E a recomendação é sim, até o momento que você se sinta confortável e não perceba nenhum tipo de atrito que haja entre você e a entidade que vai se comunicar. Agora, não é que cada caso seja um caso, existe um protocolo que foi decodificado por Kardec através do Livro dos Espíritos que a gente deve seguir.
né? É só para minimizar um pouco a complexidade da fala, porque é realmente uma problemática que, se não tiver o cuidado e a empatia necessários, né, o dirigente da casa pode correr num ato falíssimo, inclusive potencializar até o processo obsessivo daquele irmão nosso que está com mediunidade. Né? E aí é convidado, isso não existe. Você chega a casa e no instante seguinte vai para a mesa. Isso pode ser feito. Isso aí. Oi, eu gostaria de falar só um pouquinho. Posso? Olha só, eu sou assim, sou leiga, né? Estou aprendendo com vocês, na realidade. Eu assisti uma palestra do doutor Luiz Sérgio, se eu não me engano o nome dele, e sobre depressão e ansiedade. E, se eu não me engano, que ele fala que ele coloca a pessoa a escrever os pensamentos. Então, ele após um tratamento, se eu não me engano, é com homeopatia que ele usa. Ele usa homeopatia e florais, Fátima. Eu conheço pessoalmente, doutor Luiz Sérgio Gomes. Isso, então. E ele coloca a pessoa para escrever os seus pensamentos, porque ele acredita que depois ele pode psicografar, né? Então, eu acho que ele não coloca, quer dizer, ele não está psicografando, ele não está comprometendo, né, nenhum trabalho. Eu acredito que não, né? Ele é médico experiente, eu acho que ele não faria isso. Pelo que vocês estão falando, ele também, com certeza, tem conhecimento, né? Então, naturalmente, pelo que está sendo escrito, ele deve ajudar essa pessoa e o que ele aprendeu é que, com o passar do tempo, essa pessoa pode começar a psicografar, e não no momento que está sob efeito de remédio ou ainda sendo tratado. Isso foi o que eu entendi. Está certa. Ele está certo. Obrigada. Agora, só para mim entender realmente a pergunta, rapidinho, já vou a palavra, Luciano. Okay. Quando vocês estão falando de mesa, mas assim, também para o passe, tipo a hora do passe, ela também não é aconselhável ela dar passe. Não. Nesse não, caso, né? Não, nenhuma atividade, Tati, desculpe, Marco, o passe também é uma atividade mediúnica. Então, porque a pergunta que fizeram é essa, se podia dar passe, não falaram da mesa mediúnica. Por isso ele vai transferir o quê? Qual a energia? O que ele tem de bom para oferecer para o receptor? Se ele está num desequilíbrio, num distúrbio neurológico, enzimático, hormonal. Tá. Mais alguém quer falar? Você queria falar? Só para complementar, eu penso que realmente o doutor Sérgio Felipe, ele primeiro trata organicamente a questão física, para depois ele encaminhar para o tratamento espiritual. Por isso, assim, do que eu já assisti do doutor Sérgio, ele não coloca simultaneamente. Não. Então, eu disse isso, eu estava enganado em dizer. Não foi isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer justamente o que você está dizendo agora. Primeiro ele trata, ele faz o tratamento clínico, para depois ele partir para a parte espiritual. O que eu quis dizer é o seguinte, que quando ele detecta que o problema é mediúnico, obviamente que depois que a clínica estiver estabilizada, ele não vai mais precisar de medicação, não vai precisar de mais nada disso. Aí ele entra com o trabalho mediúnico e a pessoa fica estabilizada para o resto da vida. É apenas um método de desequilíbrio. Porque a forma que você falou inicialmente, Marco, dava a impressão de que era simultaneamente. Não, não é não. Eu vou tentar achar o vídeo dele e boto para vocês no grupo. Meu querido, eu estou esclarecendo justamente que não é, mas quando você explicou, a ideia que passou para nós é que era simultâneo. Então, não é simultâneo. E mesmo quando ele orienta espiritualmente, nem é tão direto com a mediunidade. Ele vai tratando antes de mandar trabalhar, de dar o trabalho para a pessoa. Então, ele tem esse cuidado também. É só esse esclarecimento. Só que da forma que você tinha explicado lá no início,
dava a impressão que era concomitante, entendeu? Não, eu ainda falei que eu tinha falado, eu tinha me expressado mal. Qual é a próxima? Só um minutinho, Marisa. O Luciano não terminou a fala dele. A nossa casa, que nós temos um caso, e Marcos conhece, acredito que Zé Luiz também conheça, a gente não vai dar o nome da pessoa, por uma questão até de ética e de caridade. Mas nós temos uma companheira nossa que é uma média ostensiva muito boa. Inclusive, já atuou na Casa de Thiago também. Atuou como estudante, não como trabalhadora, né, da mesa. Mas ela entra em crise, e nas crises ela não pode ir para a mesa mediúnica, ela está medicada. E é médium experiente, domina o seu talento. E ela, quando está no processo, é um processo delicadíssimo, ela mesma se coloca, já sabe de todo o processo, ela mesma se coloca na boa, ficar na assistência, em prece, recebendo o amparo necessário, né, durante esse período. Depois que ela conclui, ela passa mais algum tempo, depois que ela está bem equilibrada, né, já passou por todo o processo de tratamento, que é recorrente, inclusive, já aconteceu várias vezes, com picos que ela tem, ela retorna à mesa. E Fátima, só para você ter um pouco mais de esclarecimento, normalmente, para o médico que desponta o talento da psicografia, o exercício básico primário é simplesmente escrever. O dirigente de trabalho coloca um papel na frente dele com lápis, ele obrigatoriamente não tem que estar mediunizado, o exercício que ele faz da sua mediunidade pode ser até que ocorra um processo anímico, ou seja, o próprio médium, a alma do médium se manifestando, né, exercitando o seu talento. E aí, depois que ele consegue o domínio, se auto-percebe nesse processo, aí ele relaxa, então dá passividade. Mas, em geral, o passo básico para o médium psicógrafo é justamente esse, o exercício sem estar mediunizado. Certo? Ok. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. É o espírito que determina o temperamento de uma pessoa? Sim. Curto e grosso, sim. Temperamento é do espírito, não é do corpo. Está no Evangelho isso. Não, Marco, peraí, é do espírito comunicante ou é da alma do médium? Tem que ver a pergunta. Ah, bom, estou falando do espírito do médium. O espírito do médium dá o departamento. Eu acho que a pergunta é se é o espírito que determina o temperamento. Se é entre o espírito e o corpo, pelo que eu entendi da pergunta. É o espírito, sem dúvida. No Evangelho ainda tem uma página que fala isso, que um corpo fraquinho, linfático, que ele fala, não vai fazer com que o espírito se torne menos violento. Ele só vai canalizar a violência dele de outro jeito. Quando ele tem um corpo grande e forte, a violência dele vai ser de quebrar, de arrebentar, de bater. Quando ele tem um corpo fraquinho, a violência dele vai ser feita de outro jeito. Ele vai usar de ardis para poder trabalhar essa maneira violenta. Eu não me lembro qual é a página do Evangelho, mas está lá isso. Então, ou seja, quem manda é o espírito. Não tem essa de que a carne é fraca, de que a carne é culpada, não. Quem manda é o espírito. Eu só gostaria de botar só uma pitadinha nessa história aí. Daquele estudo que eu fiz do ectoplasma, né? O Luciano Munari, ele diz que, de certa forma, um excesso de ectoplasma te torna uma pessoa mais introspectiva, extrovertida. E o melhor exemplo para isso são as mulheres com a TPM. A TPM muda totalmente o humor e o temperamento das mulheres, não é assim? Então, tem um quê de físico aí, mas eu estou concordando com vocês, tá? Quem sente tudo, quem ordena tudo é o espírito. Mas se a ferramenta está dopada, né, que foi a pergunta anterior, se existe algum tipo de torpor, a ferramenta não vai funcionar direito. E às vezes você fica devagar, você fica meio avoado. Isso é temperamento, né? A pessoa fica triste. Mas até aí, Zé, tem essa questão do temperamento. Até nessa questão do pré-menstrual aí que você falou, das mulheres, como foi falado também no nosso estudo de sábado, também tem isso. Porque tem mulher que sempre a TPM dela dá para ela ficar agressiva. Tem outras que dá para ficar chorosa. Tem outras que dá para ficar meio que deprimida. Por quê? Porque o temperamento desse espírito fica assim. Naquele período, o hormônio vai potencializar aquilo, mas o temperamento que ela manifesta é o que ela tem. Às vezes, durante o mês, ela não é tão agressiva porque ela consegue se controlar.
Quando chega nesse momento em que o hormônio está lá em cima, ela não consegue se controlar. E aí Sim, mas é só para tirar aquela ideia de que é só de lá para cá. Tem também um pouquinho daqui para lá. É só isso. Sim, não, a influência do corpo ela é inegável, mas é uma influência, ela não é predominante. A predominância é do espírito. O do Espírito está no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item da cólera. Viu? Raquel manja tudo de evangelho aí, ó. Tudo não. Para mim é tudo. No dia que eu manjar tudo, eu não vou estar por aqui mais. Vai ficar de anjo da guarda do grupo. Vai ser mentor espiritual da casa de Tiago, estão por fora. Pois é. E aí, tudo certo com essa pergunta? Posso ir para a próxima? Mais alguém quer falar dessa? Não, é porque eu fiquei na dúvida, porque a pergunta ou não está bem formulada ou eu não entendi muito bem a pergunta, porque a gente deve entender o seguinte... A pergunta é o espírito que determina o temperamento de uma pessoa? É entre espírito e corpo, Luciana. É o corpo que determina aquela questão que o Marco colocou. O corpo bilioso que está lá, cheio de que é colérico. Não, é o espírito que é colérico, não é o corpo que é colérico. O corpo não dá cólera, aquele que não tem, entendeu? É nesse sentido. Eu entendi. A gente estava na linha da mediunidade, eu imaginei que a pessoa em questão fosse médium. Por isso que eu confundi a pergunta. Perfeito. Mesmo assim, a mediunidade ela vai atingir no momento em que a pessoa está mediunizada, mas não no padrão que aquela pessoa tem no dia a dia, né? A não ser que já chegue a ser um ponto de fascinação ou de possessão. Não, só para esclarecer a Camila e a... Meu Deus, toda pessoa que está aqui. Camila, Fátima, Kardec, só para nós entendermos melhor, porque, na verdade, a entidade, o ser é um só. Mas quando o espírito está fora da matéria, ele é classificado como espírito. Esse espírito, quando está na matéria encarnado, ele é classificado como alma. É por isso que houve essa certa dicotomia na pergunta. Para nós entendermos melhor. Entendi. Né? Foi minha linha de raciocínio. Então, desencarnado é espírito e encarnado é alma. Perfeito. Só uma questão de entendimento. Kardec faz essa separação por questão de entendimento. Guardando aqui as informações. É o mesmo ser. Tá? Nós somos almas. Ao desencarnarmos, retornaremos à nossa condição original de espíritos. É só pedagógico, é só didático. Para quem tem a visão, é o seguinte: você viu, tem um cordãozinho saindo da cabeça, é alma. Não tem um cordãozinho saindo da cabeça, é espírito. Mas, Camila, você queria falar isso mesmo ou você queria falar uma coisa que você estava com a mão levantada? Não, já me esclareceram, era isso mesmo. Tá bom. Então, eu vou para a próxima. Vamos lá. Gostaria de saber o que a doutrina espírita fala a respeito da clonagem. Ela é a favor ou contra? Que eu saiba, não fala. Não fala. Kardec não falou disso. Kardec não falou disso. Mas algumas, até mesmo porque naquele tempo não tinha esse assunto à baila. Exatamente. Mas o que a gente já escutou de Divaldo, de outros espíritos, tem a clonagem, gente, mas eles não clonam o espírito. Vão clonar só o corpo. O espírito não é clonado, é só o corpo. É outro espírito que vai habitar aquele corpo. E Deus, com sua infinita misericórdia, sabedoria, já existe esse clone. Se vocês querem saber, esse clone se chama gêmeo Peraí, gente, vocês estão falando junto, daí a gente que está querendo aprender não entende. Tá, eu queria dizer só que já existe esse clone. É o clone natural, é o gêmeo univitelino, né? Esse é o clone idêntico, são gêmeos idênticos. São completamente idênticos, um corpo é clone do outro. O que acontece diferente? São espíritos diferentes, só isso. Regina do Camila são almas diferentes, que estão encarnados.
São almas diferentes, isso. Tem cordãozinho na cabeça. Eu não tenho essa evidência, não. Ainda. Alguém mais quer falar dessa pergunta? Eu tenho só uma anotação, só uma conotação. Eu tenho irmãos gêmeos univitelinos, são iguaizinhos fisicamente. Agora, completamente diferentes de gênio e o restante. É a prática, dona Eliane, é a prática, viu? Que vem para provar a teoria. Toca o barco. Camila, não existe alma gêmea. Certo? Existem almas afins. Isso. Gente, olha só, o Cláudio está fazendo umas colocações. Eita! Vai, Tati, é por aí, isso aí. Não, você pode falar. Eu só ia pedir para a Marisa ler o que o Cláudio leu no chat, porque eu não estou conseguindo ler e falar. Eu também não. Na época de Kardec não tinha essa possibilidade de clonagem física. É possível, mas direcionar espíritos para estes corpos ainda não foi possível ainda. Cláudio, como é determinada a escolha do espírito? A Camila perguntou. Mas quando for merecido por nós, isso será possível. Ministério da Reencarnação está trabalhando. Cláudio, mas aí só uma dúvida. E como que é determinada a escolha do espírito para o clone, sendo que não é possível? Como que o espírito passa a habitar o corpo que foi clonado? Por qual categoria? Depende da necessidade, como diz o Zé Luiz, depende. Depende. Tá. Isso aí depende. O Ministério da Reencarnação tem todo um programa para isso. Nós ainda não podemos sofrer essa interferência direta da mão do homem. Nós não temos maturidade para isso. Quando nós tivermos maturidade, isso vai ser possível. O homem vai gerar um clone e o clone espiritual vai proporcionar um espírito que seja de acordo com aquele corpo gerado. Físico. Que legal. Vou apimentar aqui a situação, mas eu não vou dar meus bois, não. Já existe isso no plano espiritual, tá, gente? Sim, mas eu não quis entrar nesse assunto, não. Você deixa de ser besta, que vai confundir. Tá quieto? E é outra dimensão, tá? Deixa lá no plano espiritual quieto, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Camila não dá, não. Sério. Tem assuntos que a gente não pode abordar. Só tenho isso para dizer para vocês, ó. Vamos uma indireta? Presta atenção, hein? É que tem coisas ainda, por mais que seja incômodo para a gente admitir que não está com a maturidade para a compreensão, mas está dito isso no Livro dos Espíritos. Gente, acalma, na condição que vocês estão, nós, né? Vocês, assim, lá está dito isso, na condição agora nossa, tem coisas que não dá para entender agora. Então, vai vendo o que é possível agora até chegar lá no plano espiritual, Lu. Devagar, menino. Devagar se vai longe. Devagar se vai longe. Gente, vocês imaginam, vamos lá, vamos ser um pouquinho descaridosa. Imagina um clone do Trump. A gente não está dando conta de um. Imagina. Outras situações. Mas aí, eu não vou nem citar o clone que eu estava pensando aqui. O Trump ia ser só um cara mais feio, mas ia ser um outro espírito, uma outra alma, um ser totalmente diferente. Só ia ser feio. Não, ao contrário, Zé Luiz. Ia ser a união dos iguais. Porque vocês acabaram de dizer isso, que ia ser compatível para aquele corpo. Então. Iguais. Não? Chega, porque a gente já está muito
um só. E com aquela entornagem que fica por trás dele. Deixa quieto. Vamos passar. Não está na hora dessa informação ainda, não. Graças a Deus. Olha, por exemplo, se tivesse na hora do teletransporte, eu já tinha picado a mula daqui a muito tempo. Por isso é que a gente não pode ter coisa. Até porque, gente, como nós sabemos, a doutrina espírita ela é dinâmica, ela não se encerrou com a decodificação do Pentateuco. O próprio Kardec nos fala isso e tem muitas outras informações, na medida da nossa evolução moral, que são colocadas por terem sido permitidas por Deus à humanidade terrena. Né? Então, nós ainda somos um tanto toscos, moralmente falando. Se a gente analisar pelo nosso sistema solar, que é aqui por perto, né, que a Terra é dentro do sistema solar, o único planeta de provas e expiações, né? Imaginemos da qualidade moral da nossa humanidade. A gente vai chegar lá, mas por enquanto é só isso e demos-nos por satisfeitos, graças a Deus, que é muita informação e inclusive que nos liberta da nossa própria ignorância, né? Vamos combinar. É, isso. Então, como hoje é um perguntas e respostas inovador, a minha última pergunta, eu vou perguntar para Camila, para Dona Eliane ou para Fátima, se tem alguma pergunta que elas queiram fazer para o grupo. Não, pergunta não. Eu quero voltar em uma situação que vocês citaram agora há pouquinho sobre... Então, espera só um pouquinho, Camila. Deixa eu só ver se elas têm uma pergunta, senão eu já te passo a palavra, tá bom? Espera aí, só um minutinho. Imagina. Tem, Fátima? Uma pergunta, Dona Eliane? Não, não tenho não. Tá fechado. Não tenho não, tá tudo... Tá tudo indo, Dona Eliane? Então, eu vou passar para a Fátima. Espera aí, que eu acho que ela tem. Fala, Fátima. Não, eu não tenho propriamente uma pergunta, porque eu acho que levaria bastante tempo para explicar aqui. Na realidade, acho que eu tenho mesmo que estudar sobre ectoplasma, esses assuntos que eu não domino, não tenho entendimento, então eu realmente tenho que assistir outros vídeos, pedir orientação aí a vocês, Luciano pode me informar, então... Ectoplasma? Ectoplasma e outros assuntos. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa dos meus irmãos. Posso fazer? Pode fazer, e depois que responderem a sua pergunta, é a vez da Camila, tá bom? Então, e aí depois, se alguém tiver alguma dica de ectoplasma para a Fátima, também pode falar, daí a gente encerra. Pronto, vai, Dona Eliane. É sobre essa situação até dos meus irmãos mesmo, que fisicamente eles são iguaizinhos. Agora, eles, claro, o gênio é diferente, as atitudes, mas tem uma coisa assim, a intuição dos dois é impressionante, sabe? Às vezes o que um sente, o outro sente também. Uma vez um teve uma convulsão, uma semana depois o outro teve também. Então, tem essas situações. Aí eu queria assim, que alguém me respondesse se tem alguma coisa a ver com os espíritos, que a gente sabe que são dois espíritos, duas almas, né? Eles são encarnados, já estão com 50 e tantos anos, mas são assim. Então, a pergunta é essa. O que tem de realidade nisso, deles serem assim tão unidos, um que um sente, o outro sente também, isso assim. Obrigada, Dona Eliane. Agora, quem pode responder para a Dona Eliane? Por favor. Vou tentar. Então vai, Zé Luiz. A condição de gêmeo, né? Essa condição ela é um algo mais, é um plus, porque o que acontece? Se os dois estão juntos ali, até agarrados um ao outro, até alguns livros falam que aqueles que são os gêmeos, que nasceram colados um ao outro, porque são grandes inimigos. Mas essa condição de gêmeos é que são seres muito afins de longa jornada. Então, eles não vieram à toa, o acaso não existe, né? Apesar de muitos cientistas falarem que é um acidente genético, mas não, o acaso não existe. Então, existe uma lei que a gente pode aplicar nisso, uma lei de sintonia muito forte.
Então, muito que provavelmente são espíritos, são almas que já há muito tempo estão convivendo juntos. Dessa vida vieram como gêmeos, como seres para ser. Então, seria a melhor explicação, mais dentro do pode ser e depende. Mas a gente também tem que citar outras coisas. Por exemplo, eu nasci em 21 de março de 1960, exatamente o mesmo dia que Ayrton Senna nasceu. No dia do acidente dele, eu não vi o acidente ao vivo. E olha que eu vejo todas as corridas. Eu estava no hospital botando um gesso no meu pé, que eu tinha quebrado o meu pé. Como se explica uma coisa dessa, se não sendo uma lei de sintonia? Como não se explica isso como sendo... Porque não é um acaso, né? Não pode ser um acaso um troço desse. Então, existe algo mais que ainda temos grande dificuldade de entender e de explicar também. Mas se a gente ficar nessa assim, os espíritos que vieram como gêmeos já têm uma sintonia já de longa data. Então, eles se entendem, se falam mentalmente porque já estão fazendo isso há muito tempo. Talvez seja a explicação mais plausível. Obrigado, Zé. Mais alguém? Acho que já... Obrigada. Já ficou muito obrigado. Então não preciso dizer mais nada. Então, agora eu vou passar para a Camila fazer a avaliação dela da outra pergunta que ficou para trás, tá bom? Faz, Camila. Não, na verdade, não é a pergunta, é o assunto que vocês estavam discutindo sobre a depressão, o uso de remédio e influência espiritual. Eu, com a minha pouca experiência do que eu estou vivendo aqui, eu já vi muita coisa acontecendo comigo. Por exemplo, o psiquiatra pediu que eu tomasse, né, os meus remédios, porque realmente eu não estava bem, foi descoberto mesmo depressão pós-parto e tudo, e eu comecei o tratamento com a dose mais baixinha que eu podia tomar. Em determinado momento, né, com o acompanhamento dele, ele pediu que eu aumentasse um pouco a dose. Normal, tranquilo, na primeira semana, mas depois eu comecei a passar muito mal com o antidepressivo. E eu notava que todas as vezes que eu tomava o remédio, assim, eu ficava muito dopada e não conseguia exercer as minhas funções normais. E por conta própria eu resolvi parar. Mas eu senti que tinha influência. Eu não sei explicar isso para vocês, mas quando eu parava de tomar o meu remédio, eu sentia que alguém vinha, entendeu? Parece que alguém precisava tomar o remédio através de mim. Era uma coisa muito estranha, muito esquisita que acontecia. E eu só estou falando isso porque vocês estavam citando, né, o caso de influência espiritual em cima da pessoa que está deprimida, que está com processo depressivo, que no caso sou eu. E eu realmente ouvi isso. Realmente eu vi coisas estranhas acontecendo quando eu parava de tomar o remédio. Quando eu estava tomando remédio, ok, tudo bem. Mas quando eu parava de tomar o remédio, parece que vinha gente atrás de mim. Você tem que tomar o remédio, tem que tomar o remédio, tem que tomar o remédio. Mesmo passando mal, tinha dia que eu tinha que tomar o remédio para ficar livre da situação. Era só um relato para passar para vocês e nada mais a declarar. Vai, Lu, com você. Camila, veja bem, é interessante, a gente sabe que a nossa vida ela é regida por leis naturais, são leis de Deus. Existe a lei de causa e efeito e também existe a lei dos semelhantes. Independente do plano onde o ser existe, encarnado ou não, os afins sempre se atraem, encarnados ou desencarnados. Isso é ponto pacífico. Isso inclui a experiência até da própria mesa mediúnica. Toda vez que chega alguém com uma dor no ombro, por exemplo, o que pode acontecer? Um espírito com dor no ombro se aproxima daquela pessoa. Quando ela se trata, automaticamente, vamos colocar assim, claro que existem desdobramentos nesse processo, o espírito também é tratado. Num ambiente onde existe muita turbulência, por exemplo, um ambiente familiar, é fato que existe também os companheiros espirituais que, por afinidade, compatibilidade fluídica ou por oportunismo, se aproveitam daquela situação e permeiam o ambiente.
Quando aquele ambiente ele passa a ser evangelizado, ele passa a entrar no processo de oração, de comunhão com Deus, naturalmente os outros amigos espirituais mais elevados auxiliam, se aproveitam dessa situação para ampararem ou socorrerem esses espíritos que estão precisando desse amparo. Então, muitas das vezes, nós somos utilizados como portadores de um bem maior. Muitas das vezes, onde aparentemente existe um mal, porque Deus permitiu, ele usa o próprio mal para promover o bem. E assim que acontece. No seu caso, especificamente, pode ser que acontecesse, naquele momento, um espírito que, necessitando, por muito embrutecido, muito materializado ainda, necessitasse dos efeitos medicamentosos do que você estava utilizando para nutri-lo também da mesma forma. Existe essa possibilidade, né? É isso. E outra coisa que esqueci que eu ia dizer, mas tudo bem, deixa para a próxima. Ah, sim, uma perguntinha para o grupo. Eu sei qual é a resposta, mas a gente vai provocar um quiz aí. O que dizer de uma mãe que dá luz a um filho no dia, no mês e na hora do seu nascimento? Se ninguém quiser responder agora, pode ficar para a próxima semana. É isso. Eu sei que o filho vai nascer perturbadinho. Eu posso... Peraí. Ah, sim. Eu posso falar que seria a luz e o ano. As palavras juntas dariam nome a essas pessoas. Pois é. Vocês são suspeitas de responder, que vocês conhecem o carro. O cesárea seria muito fácil. Agora, parto normal realmente tem que ter um pensamento muito positivo. Essa vontade tem que controlar muito a pineal, para controlar muito os hormônios todos, para poder dar a luz exatamente nesse dia. Não, e foi parto normal. Está lá, né? A vontade controla a pineal, pineal controla a pituitária controla os hormônios sexuais, os hormônios das gônadas. Então, a explicação pode ser mais ou menos por aí. Perfeito, Marco. E um adendo, programação... Olha só, tudo isso é lindo, e se passa no corpo físico e no corpo perispiritual, mas a gente tem que dizer que nós estamos condicionados e submetidos à lei, à vontade, ao ministério da reencarnação e às injunções kármicas desses espíritos. Também. Não, primordialmente, o resto é só consequência. A gente tem que esquecer, não pode esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações e toda encarnação é jungida a um processo de provas e expiação, porque aqui ninguém é o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado. Não é primordialmente, desculpa, mas não é, porque se fosse primordialmente, a gente não tinha espíritos que fogem da encarnação na hora H e aí a gente tem abortos espontâneos. Mas você esqueceu, meu amor, que até isso é previsto dentro da lei de Deus, que do mal... Mas é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. O espírito tem essa condição. Do mal, com licença, do mal sempre acaba se transformando num bem que vai gerar ou no momento ou mais adiante, porque nós estamos submetidos à lei de Deus. O nosso livre-arbítrio é só para a gente brincar que é livre, porque nosso livre-arbítrio é condicionado à condição desse planeta, planeta de prova e expiação. Ó, no dedinho de Deus, ó. Mas você disse que nós estamos jungidos ao programa reencarnacionista. Nós estamos totalmente jungidos, tanto que podemos desistir na hora. É o que eu estou falando. Está feita aquela programação. O espírito desiste na hora, os mentores lá
respeitam essa desistência do espírito. Depois ele vai ter que passar por outro processo, ele vai ter que reencarnar outra vez, vai ser mais difícil, vai ser dolorido, mas foi respeitado o livre-arbítrio dele. Eu não disse nada diferente do que você está dizendo, meu querido. Eu estou dizendo é que com livre-arbítrio, é tão lindo ter livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é parcial, é jungido à nossa condição e tudo depende da vontade de Deus. Eu penso que eu desisti, mas a lei do progresso é inexorável. Eu vou progredir, queira eu não queira. Então, tudo tem uma consequência. Perfeito. Gente, a André ainda quer fazer uma pergunta. A gente tá com isso que eu ia falar agora. Não, gente, foi por acaso, foi por engano que eu levantei a mão. Eu ia comentar o negócio do alecrim dourado, mas uma brincadeira, achei melhor ficar quieta. Pode comentar, Andréia. Fica à vontade. Perdi a bola, perdi a piada, deixa quieto. Mas achei legal. Acho que mais para Capim-Navalha do que para Alecrim Dourado, meu filho. Ó, então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero agradecer vocês por essa terça-feira, que foi muito legal. Oi, Tati, desculpa. Eu fui admitir e mutei você, desculpa. Então, eu queria agradecer e lembrar da gente que está na rede social também, da gente divulgar esse trabalho muito bacana dos dois grupos que estão fazendo na mocidade, que é o Meninas Espíritas e o Meu Mundo Jovem Espírita, porque eles estão fazendo um trabalho muito legal com os adolescentes, com os jovens, e eu toda hora que eu posso, eu reposto na minha rede e ponho lá para vocês os memes deles, porque eu acho que é legal essa maneira que eles estão achando de cativar, né, as pessoas. E eu, como evangelizadora dos pequenininhos, acho que é um grande incentivo para mim, para a Josi, para a Maria Raquel, e para a Sônia, e para a Andréia. Eu acho bem legal esse grupo. Por isso que eu comecei com o quiz delas, porque eu achei muito legal. E queria saber quem está sentindo a vontade, com muita vontade de fazer a prece, que quisesse fazer, eu agradeceria. Eu posso fazer. Obrigada, Lu. Lembra da água. Ah, é. Estão todos com copinhos d'água aí próximos? Ainda dá tempo. Senão a gente dá uns 30 segundinhos. Beleza, Zé? Ai, muito bom. Então, vamos aproveitar esse momento onde nós estamos produzindo essas energias benfazejas, né, iridosas e positivas, né? E vamos, então, acerenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nos perdoem a acústica do entorno, né? Nós estamos aqui em cima da rua, mas vamos procurar abstrair esses sons do plano material e vamos nos interiorizar, procurando ouvir o som dos nossos corações, das nossas vozes, que muitas vezes nós, por insistência nossa ainda, né, não cuidamos de ouvi-las. E assim, vamos respirar mais profundamente, conectarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos num único diapasão, elevando esse tônus ao mais alto, direcionando para a luz, direcionando para além da Terra, saindo momentaneamente desse plano que nós estamos existindo no momento, e gratos a Deus por essa experiência única que por hora toda a humanidade atravessa, fazendo que nós auscultemos os nossos próprios corações, corações dos nossos irmãos e as almas dos nossos companheiros. E assim, vamos nos imaginar um local aprazível, ameno, com uma luz cálida, vendo as nossas testas, os nossos corpos, numa formação de meia-lua, todos bastante serenos, calmos e tranquilos. E vamos visualmente
aquele que nos permitiu estar aqui neste momento e que neste momento certamente também está conosco. Jesus, nosso querido Rabi, o doce Rabi da Galileia, o nosso irmão mais velho que nutre por cada um de nós o amor imensurável que a nossa vã ignorância ainda impede de sentir. E assim, Jesus, perdoe a nossa ignorância, as nossas imaturidades, as nossas idiosincrasias, as nossas tendências ainda forçadas pelos homens velhos que habitam em nós. Mas esteja certo, Senhor, posto que sabes como cada um de nós o é. Sedento da tua presença, sedento da tua fala, sedento do teu olhar, forçando as portas dos nossos corações para que se abram, para que vós habite permanentemente em nosso ímã. E que possamos então, Senhor, todos nós, dizermos voluntariamente: Mestre, o que queres que façamos? Ainda que saibamos o quanto de nós espera. Espero que nós despertemos em nós aquele homem do bem, o homem de bem, que nós prometemos desenvolver quando aqui chegássemos e que, por vezes, nos perdemos da nossa própria programação. Entretanto, Senhor, temos plena consciência de que se um homem de bem pulsa em nosso íntimo, grita suavemente em nosso inconsciente, fazendo brotar, fazendo crescer, fazendo florescer em nós a luz que vem de vós, a luz que vem de Deus. E assim, Jesus, mais uma vez, ser conosco, mas não só agora, ser conosco diariamente, ser conosco semanalmente, ser conosco mensalmente, ser conosco sempre, enquanto que nós existirmos e quando nós retornarmos à nossa pátria verdadeira que é espiritual, que possamos nos fortalecer em vossa fala, em vosso amor, em vossa luz. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Adorei. Fica com Deus todo mundo. Tem que ir. Beijo, Camila. Beijo, tchau. Até amanhã. Gente, só um minutinho. Camila também pode ficar sem 2 segundos. Um recadinho. Nós estamos sem programação para as quartas e sábados até o fim do mês. As quarta-feiras até então, nas últimas 3, 4 semanas, nós estávamos dedicando ao Pai Bem. Né? E provavelmente todos que participaram, né, auriram bastante, né? Aproveitaram bastante dos convidados, né, que o posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes nos proporcionou a todos. Então, quarta-feira nós estamos com as quartas-feiras abertas e aos sábados nós não temos mais até o final do mês agenda com nenhum convidado palestrante. Então, a princípio, nós estamos abrindo as quartas-feiras, ou seja, nós não teríamos as quartas e sábados até o final do mês com as nossas reuniões. A partir de novembro, então, nós retornaríamos à nossa agenda natural, normal, aí vai depender do grupo. O que vocês acham? Mantenhamos as quartas e sábados livres? Nesse outubro, nós vamos ter o estudo com a amiga da Raquel, né? No próximo dia, qual mesmo, Raquel, que eu estou aqui sem meu papel? Novembro, 7 de novembro, eu juremos. Isso, 7 de novembro. Então, em outubro, nós só teremos trabalho no sábado, nos 2 últimos sábados, que é o que nós estamos preparando sobre a maternidade, com a Josi e com a Tati, entendeu? E esse sábado agora estaríamos livres. Assim, eu vou sentir saudade, mas eu vou gostar de ter esse tempo livre, sinceramente. Essa é a minha opinião. Mas todos querem ficar porque eu posso fazer alguma coisa também no sábado. A gente pode também, nas quartas-feiras, pegar um desses livros que está sendo estudado na segunda ou na sexta e estudar mais um pedacinho dele. A sexta é o nosso lar, né? E a segunda é o... Ou então tirar eu concordo, eu até concordo com o Marco, tirar o transição da sexta-feira e deixar só o nosso lar. Podemos fazer isso. Ah, legal. Aí fica quarta um e sexta outro. E se quiserem, mesmo Marisa, que é
descansar sábado, mas se todos quiserem eu posso ver algum trabalho também para o sábado. Quem puder, quem quiser. Eu também até gostaria. Se todos concordarem, né? Aí a Marisa pode ficar tranquila, a gente abre a sala, se for o caso, né? Fica tranquila, a gente faz isso, eu e Tati. Né? E outra coisa, vocês lembram que há umas 2 semanas atrás a dona Marisa sugeriu que nós fizéssemos, por intuição, ela tinha recebido essa informação umas 3 vezes. O livro dos Espíritos. Isso. Podemos falar do livro dos Espíritos na quarta-feira, gente. Eu acho até muito legal. Muito bom. Podemos. Estou aberto a qualquer uma dessas possibilidades. Todas elas, para mim, são ótimas. Perfeito. Olha só. O livro dos Espíritos vai ser bom para quem está começando também. Perfeito. Ótimo, a gente vai É que as nossas florescimento, mais semeadura. Perfeito. E uma sugestão perfeita, Raquel, obrigado pela contribuição. E a Andréia está falando uma colocação aqui muito pertinente. E eu estou gravando. Sobre a questão